prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, o capítulo 18, versículo 23, o ponto 5, ele nos diz dispensacionalismo e o primeiro sermão profético. Como eu disse para vocês, existem 3, então vou falar agora do primeiro. O comentário diz: Jesus fez 3 sermões proféticos. O primeiro encontra-se em Lucas 17 e Jesus encontra-se em um diálogo com os fariseus. Veja, esse é um diálogo com os fariseus. Vai ter sermão profético que Jesus está num diálogo no monte. No outro sermão profético, Jesus está no templo. Ok? Então vou falar primeiro desse sermão profético quando Jesus está em um diálogo com os fariseus. O segundo sermão, que se encontra em Lucas 21, foi um diálogo mais íntimo entre Jesus e os discípulos no templo. E no terceiro sermão profético, que se encontra em Mateus 24 a 27, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Então eu coloquei, são 3, Lucas 17, Lucas 21 e Mateus 24. O de Marcos é o mesmo Mateus 24. É o mesmo sermão de Mateus 24, por isso eu não estou citando o de Marcos. Então vamos começar por Lucas 17. Coloquei o versículo 20 para vocês, que diz: interrogado pelos fariseus, veja, isso aí foi um diálogo, não era o discípulo, era fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu e até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, Jesus falou nessa parte aqui até o fim da grande tribulação, que é a descrição, né, que Jesus, que a Bíblia faz de Jesus aparecendo como um relâmpago. O comentário prossegue. Jesus fala sobre a sua vinda para Israel no fim da grande tribulação, mas retorna para falar do seu sofrimento. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ok? Então Jesus, ele deu uma resposta breve para os fariseus e depois falando para os seus discípulos, ele fala que, olha, eu vou ter o meu momento de glorificação, mas primeiro convém, ok, que o Messias, ele, né, padeça muito e seja reprovado por essa geração. E Jesus começa a falar sobre a preparação do arrebatamento da igreja. Veja, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, eu até destaquei aí para vocês dias de Noé, porque os dias de Noé, Jesus vai descrever dias que parecem muito com o que nós estamos vivendo. Olha, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida,
perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Pois bem, então ele falou aqui, vamos dizer, de um momento assim de preparação para o arrebatamento da igreja, ok? Aí o comentário prossegue. Quando chegamos ao ponto que Jesus descreve o que pode ser chamado de um arrebatamento secreto, eu digo porque alguns usam essa expressão, né? Arrebatamento secreto. Observe que o texto trata de um momento em que as pessoas estão vivendo rotineiramente, e não um período como o fim da grande tribulação, quando o exército do anticristo estará cercando Jerusalém. Então veja, ele falou de uma vigilância como nos dias anteriores ao dilúvio, em que a Bíblia descreve que o pecado dominou, né, tanto a geração de Caim quanto a geração de Sete, e Jesus está falando que isso vai acontecer com a igreja também, tá ok? E aí, nesse momento, que ele vai começar a falar, o que simbolicamente, de como a igreja deve se preparar, tá ok? Então, chegamos ao ponto que Jesus descreve o que pode ser chamado de um arrebatamento secreto. Observe que o texto trata de um momento em que as pessoas estão vivendo rotineiramente. É o versículo que nós vamos ler agora. Veja, o versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Compare isso com o fim da grande tribulação, quando o anticristo está cercando Jerusalém e quando Israel está sofrendo, certamente grande, se ele já cercou Jerusalém, vamos dizer, o restante do país já foi tomado. Certamente o anticristo consegue invadir Jerusalém, então não é esse o momento tratado aqui. O momento tratado aqui, as pessoas estão vivendo rotineiramente. Dois estarão numa cama, ou seja, um casal, um será tomado e outro será deixado. Também duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde tiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A expressão que Jesus usou para descrever, olha, e isso vai acontecer, vamos dizer, onde estiverem os cristãos, onde estiver aqueles que estiverem vigiando, né, nesse grupo, estiverem em comunhão com Deus, eles serão encontrados, é claro, ok? Então veja que esse texto que ele fala é diferente do texto, por exemplo, até de Mateus, que vai falar num período de grande tribulação, de abominação desoladora, ok? Então esse primeiro sermão, ele retrata esse ponto, até esse ponto, ok?